todas essas crônicas, elas fazem referências a coisas que aconteceram ao longo da história da evolução humana, do que aconteceu na história do universo e o que pode acontecer quando nós quebrarmos esse bloqueio de estar preso nesse planeta. Então ele é um momento, sim, mais filosófico, de maior divagação, onde você para pensar. A ideia é que a pessoa pare para pensar um pouco. Então, porque às vezes a gente... Toda semana você escreve isso? Uhum. Caramba, sim. hein, cara? Eu já tenho mais de atualizações com 120 vídeos, já só disso. É bastante, né? Porque uma coisa é você ligar a câmera e falar. Isso, né? Não, todos os vídeos são roteirizados, menos as lives, né? Que as lives realmente não faz sentido. Mas, assim, a ideia é porque a gente tá tão acostumado no nosso dia a dia, assim, na correria do dia a dia, que às vezes a gente esquece, cara, que o universo ele é implacável. O universo pode mandar uma explosão de raio gama, uma supernova que veio, e dizimar a vida na Terra e acabou, cara. Sim. Entendeu? E outra uma coisa curiosa, que assim, a gente realmente está olhando o céu de muito tempo atrás. Sim. Não é? Então, por exemplo, se uma dessas estrelas explodiram, a gente não sabe ainda. Não sabe. A gente vai saber quando já tiver... Quando a luz chegar aqui. Quando a luz chegar aqui. Só que se ela estiver muito perto, vai ser uma luz bem potente, entendeu? Sim. O Sol seria 8 minutos. Próxima Centauro, que é a estrela mais próxima, 4 anos. Betelgeuse, que é a estrela aí que todo mundo fala que está mais próxima, talvez, de explodir, uns 560, ela está a 560 anos-luz. Então seria 560 anos. Mas então se ela explodiu 400 anos atrás, daqui 100 anos nós vamos saber. Se ela explodiu a 550, daqui 15 anos a gente vai saber. E aí eu tenho um amigo meu que fala a seguinte frase, entendeu? cara. Isso que é muito interessante. Sabe o que é o foda na astronomia e tal? Nós nunca estamos na véspera. Né? É sempre assim, né? Como assim? Porque a ver supernova, por exemplo, é uma coisa muito difícil. E a gente tem um monte de candidata e nenhuma supernova. Nós nunca estamos na véspera, nunca vai ser amanhã, cara. Por que você não fala assim, tal coisa é amanhã, falta um dia? Não, é sempre 2 milhões de anos. É sempre 2 mil anos, 2 milhões de anos, 500 anos. Que aí, pessoal, aí ele fala assim, e eu fico puto que vocês ainda falam que é pouco tempo, cara. Eu queria um negócio amanhã, cara. A gente nunca tá vivendo a véspera de um negócio. Mas essa surpresa pode aparecer. Pode aparecer, a gente não sabe. Mas isso eu acho do caralho. Isso que é interessante, eu porque... torço, sabe? Mas, claro, né? Pode acabar com a vida na Terra. O que eu comento sempre é que a gente vive o tempo de uma maneira diferente. A vida do ser humano é muito curta. A gente acha que é longa, mas ela é muito curta. Sim. Ou seja, daqui 150 anos, todas as pessoas que estão vivas na Terra hoje vão ter morrido. Sim, eu acho isso é também... bizarro de pensar, você para exato. pensar. Tipo, morreu tudo. Não, ninguém vai estar aqui. Ninguém a vai menos tá que a gente tiver uma revolução realmente muito grande na medicina, é a ponto de prolongar a vida. Mas a princípio, até hoje, foi sempre assim. Sim. Se imaginar hoje, 110, 120 no máximo. Você parar para pensar, nenhum ser humano, nenhum ser vivo, até onde a gente saiba, jamais pisou em outro planeta. Dos 120 bilhões de seres humanos que existiram na história da evolução. Mas vamos lá, e a questão do espaço-tempo? Agora vamos pirar. Yeah! O Vilela se arrependeu daquela vez que ele fez isso, né? Você lembra, né? Lembro. O Vilela começou a fazer as perguntas, aí o Vilela começou a falar, meu Deus, não tô entendendo. Aí ele... vamos lá. Porque assim, imaginando, né? Imaginando uma circunstância assim, que englobe a nossa dimensão, mas ela também engloba o tempo, tá? Então ela engloba o tempo. Nesse lugar, que não é nem o espaço, né? Todos os momentos estão por lá, né? E todas as possibilidades de futuro também. Tava falando de mundo quântico aí. Não, você tá falando de um negócio muito legal, cara. Ótimo. Não sei se você sabe, mas você tá falando um negócio que acho que na filosofia se chama universo em bloco. Então me explica mais. Que o universo em bloco é uma visão filosófica, não é uma visão física, tá, pessoal? Já começa por aí, é uma visão filosófica do universo. Tá. Que a gente viveria como se fosse um bloco, e nesse bloco estaria tudo que já passou, o momento que a gente vive e tudo que tá pro futuro. E o lance é o seguinte, cara. Seria a única maneira da gente viajar no tempo, seria no universo em bloco, porque a galera da teoria, né, isso é uma teoria, tá, do universo em bloco, eles defendem o seguinte, que o hoje, ele não é um momento especial, o presente, e nem então não existe nenhum momento especial. Por quê?
O passado que você viveu tá todo lá. O futuro tá Também todo lá. Mas aí entendeu? você fala em destino, né? Que aí você E hoje você tá vivendo apenas um momento, uma passagem aqui desses momentos, entendeu? Sim. Então amanhã, por exemplo, tirando qualquer perturbações, e aí o pessoal consegue colocar, mas, por exemplo, o Angra vai fazer show no Rio de Janeiro, na sexta-feira. Verdade. Lá Então, no Circo Voador. lá no Circo Voador. Então, o Circo Voador tá lá, certo? O Angra vai pra lá e às 9, 10 horas da noite vocês vão estar tocando lá no palco. Certo? Certo. Então, E nesse universo... já tá tudo, já tá lá. Como Já se tá, fosse uma já coisa tá muito o bloco. óbvia, né? Assim, Exatamente. Já se escrito o Angra já. já está tocando, Isso. eu já toquei. Isso. Existe um outro universo, os braços de possibilidade. Isso, exato. Um outro Onde o ramo. show foi cancelado. É um outro ramo que eles chamam. Eu acredito assim. Nem existe o Circo Voador. Que cada opção que você toma, isso é macro ou micro, né? Não importa. E você teve um universo infinito de possibilidades de outras coisas que aconteceram. Então, se eu pegar essa garrafa e jogar no chão, teve um universo que eu nunca fiz isso. Só que ele se dividiu e escolheu esse aqui agora que eu acabei de fazer. A sua consciência está nesse. Aí a tua existência está em todos. Então, isso que é a grande discussão. Que se esse na verdade é o gato de Schrödinger, né? Isso aí, né? Sim. Tipo, que você tem um universo de muitas coisas, só que você foi por esse caminho, entendeu? E todos os outros deixaram de existir, mas existia uma possibilidade de todos os outros. Aí que tá, mas tem um caminho que todos estão coexistindo, só que a nossa consciência, ela se fragmenta, né? Você está nesse outro lá, mas essa consciência tua, ela é desse aqui, dessas escolhas. É como se fosse um fio, mas você também está naquele outro lá que você não acessa exatamente agora, mas ele também existe. Então, a galera do universo em bloco chama isso aí de ramos. Ramos. Tem os ramos, as ramificações, Exato. entendeu? E aí tem um lugar que, assim, são E dependendo tantos... da perturbação que vai acontecer, às vezes você cai num ramo aqui que talvez não estava planejado. Vamos supor, cara, deu uma chuva gigante no Rio de Janeiro quinta-feira, o Circo Voador inundou. Pô, vamos ter que cancelar o show. Sim. Pegou um outro ramo aqui, entendeu? Exato. Então, e aí as coisas vão e aí isso aí, lembrando, hein, galera, isso aí é uma coisa da filosofia, são filósofos A gente tá viajando aqui, que estudam, é legal, é legal pra caramba. São os filósofos que estudam isso aí. Isso. E aí eles pegam isso e falam, isso aí a gente conseguiria explicar muita coisa e tal, sabe? Por conta dessas... Alguns chamam de destino, eles chamam tudo de ramificações por pequenas perturbações que podem acontecer. Exato, então. Eu nem lembro por que a gente entrou nesse papo, ou se a gente até estava falando de música. Que você que falou, agora vamos viajar no espaço-tempo. Não, mas tinha Viajei mesmo. Não, mas é porque essa parte... porque o tempo, cara, o lance é o seguinte... Para mim como artista, aí que tá. Eu preciso criar esses cruzamentos, né, entre a parte lógica, claro, a filosofia, a arte e até a fé, que eu uso bastante, e no meinho eu coloco a intuição, que seria aquele nosso lado que não precisa da consciência para sobreviver. Nosso lado animal, né? Que, como outros animais, né, primos nossos, eles não precisam exatamente da consciência para ir atrás de comida, reproduzir, etc. Né? Sim. Isso o básico, né? Isso é uma coisa que eu comento muito também, que nós somos os únicos seres que sabemos que nós existimos. Exatamente. Isso é impressionante e amedrontador ao mesmo tempo. Eu acho que esse foi o spark, a fagulha principal para a cognição. Porque, por exemplo, o elefante, às vezes passa um mês de luto em volta do colega morto, do falecido elefante. Ele mostra sinais de que sabe que a morte é definitiva e que é triste essa perda, né, esse vazio. Ele continua não sabendo que ele vai morrer um dia. Então os animais falam, meu Deus, eu não quero morrer, porque a morte acontece, mas eu vou continuar existindo. Como se na intuição, né, nessa cognição não racional, é como se fosse eterno. É o presente. Mas isso aí é uma coisa característica. O ser humano só está onde está como espécie porque a gente sabe que o nosso tempo de vida é curto. Lembra dos elfos do Tolkien? Os elfos do Tolkien faziam o quê? Eu vou ficar sentado aqui em Rivendell,
vocês que se virem com essa porcaria Que eu desse vivo Sauron aí. 500 anos. E eu vivo 1000 anos, 500 anos, e pra mim tanto faz. Entendeu? E nós nascemos e morremos. Amanhã a gente pode morrer, cara. E aí, o que a gente faz? A gente tenta fazer com que o nosso tempo seja o mais bem utilizado possível como espécie, tá? Não tô falando de pessoas específicas, para deixar o quê? Legado. Uhum. E o legado de todas as outras pessoas que viveram nos trouxeram aqui. Né? A ser os seres humanos que somos e pensar da maneira que pensamos, mesmo ainda não existindo o terráqueo. Não existe o terráqueo. Existe o brasileiro, o americano, o japonês, o chinês. Não existe o terráqueo ainda, entendeu? Assim, o ser humano, o ser da Terra. Uno. Né? Não existe ainda esse consenso. Como exatamente. Isso aí é uma coisa que é um avanço civilizatório que a gente ainda está muito longe de ter. Sim. E quando a gente tiver isso, talvez a gente comece a valorizar mais o próximo e valorizar o nosso próprio planeta, que a gente continua detonando. Espero que cheguemos nisso, né? Porque... eu sempre torço pelo meteoro. Porque tem tem um paradoxo aí, que é a possibilidade da gente nos pormos para dormir antes de acordar para essa realidade. E assim, a gente sempre fala muito, né? Eu falo muito essa questão da fragilidade do ser humano, né? O ser humano, ele eu falo ser humano, mas eu falo ser vivo como um todo, né? E pensando num planeta como um todo. Nós somos muito frágeis em várias coisas. A gente só tá aqui por quê? Porque os dinossauros tomaram um meteoro na cabeça, cara. Sim. Eles viveram 300 milhões de anos na Terra, cara. A gente tá 6 milhões de anos, ser humano. Eles viveram 300 milhões de anos na Terra. Eles viveram 500 vezes mais do que né, 50 vezes mais do que a gente viveu. Pois entendeu? Cara. E eles estão. E eles não desenvolveram uma sociedade, eles não desenvolveram cultura, eles não desenvolveram conhecimento como um todo que foi repassado, eles não geraram escrita. Sim. Por isso que é impressionante o que o ser humano fez, assim, como espécie, como ser vivo. Entendeu? Porque todo o resto que viveu ao longo da história do nosso planeta não fez isso. Não chegou nem perto disso. Sim. E aí aí eu acho que é um ponto interessante que a gente pode conectar novamente a ciência e a música. A música dentro do campo da comunicação, né? E da arte. Que é o seguinte, foi crucial para esse desenvolvimento todo a comunicação do ser humano. O ser humano, o fato de um comunicar com o outro, além de saber que vai morrer, né? São esses dois pontos. Porque eu posso saber que vai morrer, você também, mas a gente tem dificuldade de se comunicar e a gente não conseguiu, por exemplo, desenvolver a tecnologia. A tecnologia vem da sua ideia, da sua experiência somada à minha. Porque eu não sei fazer uma lâmpada, mas eu sei que os seres humanos, numa soma de experiências, eles conseguem criar uma fábrica lá. O cara que inventou a lâmpada vivo tá mais, né? Mas segue, botou em livro, que também é uma forma de comunicação. Então a gente consegue comunicar e a soma do nosso conhecimento vai tornando o que a gente é diferente de experiência de um outro animal, que na verdade ela demora mais para evoluir e muito individual, né? Aí, pega, por exemplo, vamos supor, você pega um ser humano ali de 500 depois de Cristo, joga ele em 1000 depois de Cristo, ele vai ver diferença. Se você pega um cara de 1900 e joga no hoje, o cara pira, velho. O mundo não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O mundo até a Revolução Industrial, ele era meio, assim, linear no seu crescimento e desenvolvimento. Em termos de tecnologia, né? Ele tinha desenvolvimento, sim, teve, mas ele era linear, ele ia crescendo aos pouquinhos. Quando chega a Revolução Industrial, a gente começa a subir. E a gente tá hoje numa reta pra cima. Sim. É que a gente tá nela, por isso que a gente não enxerga. Não vê. Eu tô ligado. Então, assim, você comentou um ponto que é muito interessante de trazer, que você falou assim, não, é porque o Dream Theater solta as trilhas separadas. Sim. Cara, há 15 anos atrás, isso era muito difícil de ter, cara. Era Guitar Pro, que você fazia o que dava, tá ligado? E por aí vai. Então, hoje a sua vida é muito mais fácil do que era no passado. Há 5 anos atrás, a sua vida não era tão fácil quanto é hoje. Verdade. Entendeu? Hoje eu falo isso deixa as pessoas com um vazio. Crises existenciais. Isso mesmo. Pânico, ansiedade, depressão. É a doença moderna, né, cara? Na prática, assim. As pessoas morriam de varíola. Porque é tudo muito rápido. Tá ligado? A gente teve a maior pandemia da história da humanidade, é a varíola. Mozart teve varíola. Ah, é? Ele teve varíola e falam, inclusive, que ele pode ter morrido de febre reumática por causa das consequências que ele teve da varíola que ele teve quando ele era mais novo.
Então, assim, era super comum as pessoas morrerem de varíola, era super comum as pessoas morrerem de cólera, entendeu? Até o começo do século XX, ninguém tinha geladeira. Que é um bagulho que tá em todo lugar, isso velho. É verdade. Se você pensar assim, hoje, você tem uma privada e uma torneira, 100 anos atrás era o luxo dos reis. Porque as pessoas cagavam no feno, fora de tá ligado? casa, no feno, não tinham água encanada, limpa. Enterravam, né? Era coisa assim. Era carne, por exemplo. Carne era carne de sol ou fresca, e a fresca era, tipo, podia ter chance de ter doença ainda. Sim. Entendeu? Então você... Você só pegar, por exemplo, geladeira, cara. Se não tivesse geladeira, não tinha vacina. Se não tinha vacina, não tinha tal coisa. Você vai botando na ponta assim do lápis como que a gente avançou tão rápido, que aí você começa a perceber, cara, a gente tá realmente nessa exponencial muito agressiva para cima, e a gente às vezes fica falando assim, não, porque o mundo nunca foi tão... Não, o mundo nunca foi tão bom. Tem problemas? Pô, tem um monte de problema. A gente vai resolver um monte de problema deles. Mas a gente conseguiu se salvar de uma pandemia, cara, num tempo absurdamente rápido, cara. Que a gripe espanhola matou 5% da população mundial, se eu não me engano. Foi gente pra caralho que morreu. E o Covid, hein, em termos de porcentagem? Covid foi pouquíssimo. Comparado, nossa, bem menos, se eu não me engano, é menos de 0,5%. É uma coisa mesmo? Muito pouca, cara. Puta merda, que bom, hein? Então, porque quando a gente olha assim, pô, realmente foi uma merda a pandemia. Lógico que foi. Ninguém falou que foi bom, foi legal. Mas você vê como a comunicação foi importante, né? Claro. China, notícia, papapi, fica em casa. Todo mundo é alertado rapidamente e é informado rapidamente. A comunicação, ela por isso que eu conectei com a música, né? Ela é um dos grandes dons do ser humano, né? E isso que a gente faz aqui, do tipo, toca um negócio, é um refinamento de você se comunicar com o outro fazendo uma dança de frequências, cara. Pegando a ondulatória e fazendo um malabarismo assim com a ondulatória. É um lance louco demais, né? O fato de você ter uma música e ela... Tem vezes que a música pega pesado em você. Tipo, você sente a música assim, tipo... Às vezes eu tô voltando pra casa de noite, toco um Air Supply, eu já começo a chorar e cantar. Essa aí que te pega? Air Supply, aquela coisa, por exemplo, toca em motel, mas Tem uma coisa que eu amo que é Journey, por exemplo. Eu acho Journey também, mas eu não conto pra ninguém que eu gosto de Journey. Eu tenho vergonha, mas eu amo. Por quê? Você não conta? Não sei, queria bancar que eu sou mais do mal. Pô, gosto muito bom, de Slayer. Gosto de falar que gosto de Slayer, mas gosto de chegar em casa e ouvir Journey. Journey é maravilhoso, cara. Sou hipócrita.